Vai contando, porque eu não sei. Vai contando. Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, presentes à reunião do Centro Espírita Ibirajara, nessa data de 17 de setembro de 2024. Que possamos dar boas-vindas a todos, os irmãos que estão pelo Zoom, pelo YouTube, os que futuramente vão assistir a essa palestra, nesse momento, que nós possamos saudar a todos e pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja. Hoje, nós teremos a nossa irmã Thelma Cerqueira, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, também do Espiritismo.net, conosco, e teremos um trabalho com muito amor. E agora, com a presença também do nosso querido Gabriel Mendes, que estará conosco compartilhando essa reunião. Em nome de Jesus e de Ibirajara. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Dificuldade de conseguir transporte para chegar no centro. Mas que bom que deu tudo certo. Vamos dar início, então, à nossa reunião pública. Vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. É a lição de número 76. As testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Está em Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, vamos fechar os nossos olhos
buscar sentir a vibração amorosa dos amigos espirituais aqui presentes, tanto em nossa construção física da casa de Ibirajara, como nos lares daqueles que nos acompanham pelo YouTube. Pois nosso Mestre Jesus nos garantiu que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali também estaria. E também, Senhor, temos a consciência de que, se acendemos em nós a chama da oração, da prece, ainda que solitários, no nosso santuário doméstico, ou onde quer que estejamos, Jesus também olha por nós. Então, pedimos a Ibirajara, a Djalma, a Diogo da Cruz, a todas as falanges de nossa casa, que nesses breves instantes possamos congregar em espírito e em coração, nos desligando das preocupações do dia a dia e aproveitando para o refazimento espiritual que essa experiência da reunião nos propicia. Que o Senhor nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para nossa irmã Thelma, que vai falar sobre o tema o esquecimento do passado. Espírita Jorge Niemeyer, né? A Thelma é do Jorge Niemeyer. Boa noite a todos, aqueles com quem nós ainda não nos vimos, né? Como sempre falamos, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa casa querida mesmo, né? E hoje com esse tema, todos os temas são importantíssimos, né? Mas esse é assim diretamente para nós, né? Eu não sei se vocês ligaram uma coisa com a outra, mas a mensagem de abertura, não sei se foi o acaso, foi? Parece, né, que foi preparada para a noite. Então, nós temos aí a ajuda espiritual dessas testemunhas, né, que nos orientam, que nos sustentam, que nos dão todo o respaldo para que nós caminhemos felizes e conscientes da nossa jornada, né? Então, o tema é esquecimento do passado, né? E nos chama a atenção esse tema, logo nós nos lembramos de quê? De reencarnação, né? Porque para reencarnarmos, nós precisamos do esquecimento do passado, né? É um dos itens principais, e a gente vai ver por quê. E falando em reencarnar, né? A gente lembra dessa passagem belíssima de Jesus com Nicodemos, uma passagem assim que a gente se emociona daquele gesto de humildade de Nicodemos ali perante Jesus, reconhecendo que ele era, né, o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, e vai perguntar para ele durante a noite, porque ele não podia ser visto, vai perguntar para ele sobre o que Jesus tinha acabado de dizer sobre o reino dos céus, né? E ele não conseguia entender a fala de Jesus quando ele fala, né, que ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo. E ele fica muito impressionado com aquilo, fazendo mil conjecturas. Então ele decide ir procurar Jesus.
Ele era um homem, um doutor da lei, um homem importante, ele não podia ser visto, e ele vai à noite, na calada da noite, encontrar Jesus. E Jesus diz para ele, repete para ele: ninguém pode, né, nascer, ver o reino dos céus sem nascer de novo. É preciso nascer do corpo e do espírito, da água e do espírito, aliás. E aí ele fica, mas como, Senhor? Retornar ao ventre da minha mãe, né? Para como pode ser isso? E Jesus fala para ele, né, que ele, sendo um doutor da lei, não sabe dessa verdade, dessa necessidade do espírito imortal, e certamente ele não sabia, né? Então, naquela noite ali, ele descobre essa necessidade. Então, nós precisamos, para estarmos revendo as nossas questões, para reconstruirmos a nossa caminhada, para retomarmos o caminho onde nós paramos, renascer. Precisamos nascer da água e do espírito, ou seja, do ventre da mãe, né? Ali contendo a água, que significa esse fluido cósmico universal, que nós precisamos estar nele para estarmos renascendo, né? Então, Jesus explica para Nicodemos. E isso vem, então, de encontro a essa necessidade. O espírito precisa, para progredir, né, ele traz as suas injunções, ou seja, as suas necessidades reencarnatórias. Mas, junto com essas necessidades, que são as nossas pendências espirituais, com a lei divina, nós trazemos também a nossa bagagem evolutiva, porque a cada reencarnação, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós somos, conquistamos, nós vamos armazenando no nosso perispírito, nas nossas memórias perispirituais. E aí nós trazemos essa bagagem evolutiva, que vai dar o teor de cada um de nós, né, o conhecimento, as capacidades, as habilidades e tudo mais, e trazemos também o potencial do futuro, ou seja, tudo aquilo que nós podemos conquistar através dos atributos do espírito que Papai do Céu nos dá, né? A inteligência, o pensamento, a vontade e todas as potências da alma, conforme Leon Denis fala para nós, né? O livre-arbítrio, o amor, a vontade, principalmente, para nós desenvolvermos de acordo com as nossas conquistas. Então, nós vamos conquistando, desenvolvendo as nossas potências espirituais e adquirindo maior conhecimento. Então, veja que cada reencarnação é uma bênção mesmo, né? Onde nós podemos usufruir, crescer e caminhando para ser feliz. Com toda essa bagagem, com esse potencial, nós precisamos de quê? Da bênção do esquecimento. Por quê? Por que nós precisamos esquecer? Será que se nós trouxéssemos toda a nossa lembrança de tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, não seria mais fácil? Mas acontece que não estamos só falando no âmbito do conhecimento. Nós estamos falando no âmbito do uso espírito imortal, das suas dores, das suas emoções, das suas necessidades espirituais, porque fazem parte, né, as nossas más tendências, as nossas conquistas, tudo isso fazem parte. Mas nós precisamos do esquecimento, porque os espíritos vão nos informar. Como Joana nos diz nesse livro maravilhoso, que é um livro assim pouco falado no nosso meio, né? Porque são tantos, e esse é pouco falado, né? Dias Gloriosos. E lá no capítulo 18, o tema desse capítulo é a regressão de memória, mas ela fala muito no esquecimento do passado. Então, ela diz que o esquecimento do passado constitui verdadeira misericórdia de Deus.
Então, por que a gente fala a bênção do esquecimento? Porque é a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia para com as suas criaturas, porquanto faculta o recomeço em novo corpo, sem a carga das lembranças tormentosas, porque a gente não tem só coisa boa na nossa vida. Nós temos também o resultado das nossas más escolhas, o resultado daquele momento que o espírito ainda está aprendendo, ainda está descobrindo. Então, nós fizemos muitas coisas que não gostaríamos de lembrar, né? Matamos, roubamos, né? Cometemos crimes mesmos, crimes morais, crimes contra nós e contra o outro. E isso não seria agradável nós nos lembrarmos disso, né? Os espíritos estão sempre nos falando. Então, essas lembranças tormentosas dos feitos negativos perpetrados, ou seja, das coisas feias que nós fizemos, daquilo que nos causa dor, que nos causa arrependimento, não seria benéfico na nossa existência atual, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 392, Kardec pergunta aos amigos espirituais: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos são sucintos em dizer para nós que não pode o homem, nem deve, eles dizem isso em vários momentos, né, saber tudo. Nós não temos, Deus é a sabedoria suprema, nós não temos condição de saber tudo, né? Então, Deus assim o quer em sua sabedoria. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. É aquele pai que sabe o que é melhor para o seu filho, os seus filhos, né? Então, lá no finalzinho dessa questão, eles dizem que, esquecido do seu passado, ele, o homem, é mais senhor de si. Então, como nós não lembramos, Deus nos dá essa condição, então nós somos mais senhores de nós mesmos. Negativamente também, né? Porque aí o orgulho, né? Tudo isso ainda está muito presente em nós. A vaidade também está senhor de nós, né? Também faz parte. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Então, quando nós esquecemos as coisas que nos machucam, aquilo que foi o motivo da nossa queda, nós nos tornamos mais senhores, né? Mais donos da nossa condição. E aí, lá no Evangelho, nesse capítulo 5, no item 11, o tema é esse, esquecimento do passado. Então, diz assim, Kardec: para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta, tirando-nos tudo o que poderia nos prejudicar. Olha a misericórdia divina. Então, tudo aquilo que poderia atrapalhar a nossa encarnação, Deus deixa reservado. Então, ele nos dá duas coisas importantes: a voz da nossa consciência e as tendências instintivas. Está no nosso instinto. Aquilo que está nas nossas memórias, nós não lembramos, mas nós temos as nossas habilidades, as nossas percepções, as nossas intuições, as nossas facilidades, né? A nossa facilidade para aprender determinada coisa mais rápida do que o outro que talvez não tenha passado por aquela experiência. Então, assim nós vamos caminhando. E eles ainda nos falam que as boas resoluções, aliás, Kardec, né, que nós tomamos representam essa voz da consciência. Então, a voz da consciência que Deus nos dá, essa vozinha que todos nós ouvimos quando nós vamos fazer algo, né? Isso não vai dar certo, isso não vai ser bom, né? É aquela vozinha que a gente ouve e às vezes a gente finge que não escuta, né? E aí o que acontece? Dá errado, né? E, puxa vida, eu pensei em fazer assim e não fiz, né? É a voz da nossa consciência. Então, essa voz nos adverte contra o mal que nós podemos fazer, mostra o bem que nós podemos, né, estar desenvolvendo e também nos dá forças para resistir àquilo que nós, às vezes, somos atraídos a fazer.
pela nossa bagagem que ainda trazemos. Por exemplo, tendências que nós temos ainda para determinada coisa no mal, né, ligada ao mal, que hoje seria pernicioso se nós repetíssemos. Então, a nossa consciência, ela nos mostra tudo isso. Então, se nós dermos ouvido à nossa consciência, nós temos, assim, uma porcentagem imensa para acertarmos tudo, né? Então, vale a pena a gente estar atento, mas para isso a gente precisa de desenvolver um autoconhecimento, desenvolver uma condição de ouvirmos as nossas intuições, porque todos nós somos intuídos, né? Nós acabamos de ouvir aí que nós somos rodeados de testemunhas. Essas testemunhas estão a todo momento nos aconselhando, nos orientando, nos intuindo, nos dando algo, né, que nós, alguma direção para que nós possamos acertar. Ninguém reencarna para falir, ou seja, para não dar certo, né? Então, ainda Kardec diz que é comum o espírito renascer no mesmo meio onde nós vivemos. Por exemplo, na mesma família, retornarmos à mesma família. Daí a necessidade de nós transformarmos os nossos desafetos em afetos, porque enquanto tiver pendengas, enquanto tiver situações a ser resolvidas, vamos reencarnar no mesmo cadinho familiar, né? É ali que nós temos os nós para dissolver. Então, no mesmo lugar, no mesmo núcleo, no encontro, no grupo daquelas pessoas que têm a ver com a nossa caminhada. Então, qual a finalidade disso? Reparar o mal que nós fizemos ontem. Então, a pergunta que a gente vai pensar nesse momento é essa: como seria para o espírito se no meio do nosso núcleo familiar nós identificássemos a todo momento os nossos inimigos do passado, ou os nossos algozes, ou a nossa vítima, né? Uma mãe que identificasse a vítima, né? no seu colo, o seu bebê ali, identifica. Como seria isso, né? Então, Deus, na sua sabedoria, ele nos proporciona o esquecimento do passado. E Joana, ainda naquele capítulo, ela diz: a recordação das ocorrências danosas acarretaria, sem dúvida, uma alta carga de sofrimento derivado do remorso, da culpa, né? Que dificultaria o prosseguimento daqueles compromissos elevados que nós assumimos no momento da nossa reencarnação. Nós sabemos que para reencarnar nós passamos, todos os espíritos, e não é todo mundo igual o Segismundo, mas todos nós temos um planejamento, algo para, um projeto para cada um de nós. E quando o espírito não tem condição de fazer, de escolher, os espíritos, essas testemunhas, ajudam, contribuem, colaboram, ajudam, né, naquele processo. Então, está lá na finalidade da nossa reencarnação. Para que isso? Para nós prosseguirmos o nosso aprendizado. Isso está dito lá na questão 132, né? O objetivo. Qual o objetivo do espírito? Renascer. Nós precisamos renascer. Se nós ficássemos só no mundo espiritual, nós iríamos estar estacionados. Então, nós precisamos de retornar ao laboratório para desenvolver as nossas necessidades e também para reconstrução, para a harmonia do nosso perispírito, porque só através desse contato físico nós podemos desenvolver as nossas questões psíquicas, as nossas necessidades espirituais. Então, a encarnação ela é necessária nesse duplo aspecto, né? O aspecto moral, o aspecto intelectual,
para o espírito. Isso é dito lá no Céu e Inferno, onde Kardec completa dizendo que ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si, ou seja, da convivência. É importante essa convivência, essa troca. Então, o espírito precisa desse planejamento. E aí, nesse planejamento, está 1000 questões envolvidas, né? E então o espírito, ao nascer, ele traz tudo aquilo que ele adquiriu, não só na última reencarnação, desde o início da sua caminhada. É maravilhoso quando a gente pensa nisso, porque no nosso perispírito, na nossa memória perispiritual, está lá armazenado como se fosse um winchester de computador, hoje a gente fala um pendrive, né? Algo assim, aonde ali está armazenado toda a nossa caminhada, desde quando Deus nos criou. Isso não é maravilhoso? E não se misturam essas questões, né? Então está ali tudo organizado, tudo necessário ao momento certo. Então, o espírito vai armazenando esse conhecimento e, ao nascer, cada encarnação, ele traz esse somatório de conhecimento que ele adquiriu. Então, cada existência é um ponto, um novo ponto de partida, é um recomeço. Então, veja, nós temos as quantidades necessárias, não sabemos quantas encarnações, mas milhares de encarnações nós já tivemos, e teremos tantas outras quantas forem necessárias, os espíritos nos falam, né? Para o nosso progresso. Então, a gente tem a ingenuidade da criança, né? Reencarnamos, trazendo a nossa bagagem, e chegamos nos lares dos nossos pais que nos aguardam, trazendo essa ingenuidade, né, que os espíritos nos falam. Então, a criança, o meu está desencontrado, a criança, né? Kardec fala lá no capítulo 8, no item 3, ele fala: a criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, por isso que nós cativamos o amor de nossos pais, né? Nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então, é através daquele rostinho tão lindo, daquele bebê lindo que o pai ama, né? E que desabrocha ali um grande amor da mãe, de todos aqueles componentes na vida daquela criança. E aí, Kardec, estudando sobre a ingenuidade da criança, por que essa ingenuidade? Porque ela precisa de cativar, né? Cativar todos aqueles que irão cuidar dela, que irão dar proteção, que irão dar todo o cuidado, porque o período da infância é o período mais importante do ser imortal. E, diante disso, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? Porque a gente vai vendo aí o cuidado de toda o planejamento, né? Dando essas condições, e a gente vai ver por que nós estamos falando isso daqui a pouquinho. Então, Joana, ainda no livro Jesus e o Evangelho, falando sobre as questões familiares, ela diz que a constituição de uma família não é o resultado de um acidente biológico, mas de uma programação, o planejamento, né? Que antecede a estrutura física, que é isso que nós estamos falando. E a estrutura social, onde que nós vamos viver, como nós vamos conviver, com quem nós vamos conviver. Mas isso tudo, ela diz que soberanas leis universal estabelecem códigos. Isso não é assim, uma organização perfeita. Então, são códigos que ela nos diz que se expressam de acordo com as circunstâncias e as necessidades de cada um. Então, a gente, quando vai estudar sobre essa questão da família, a gente vê a trabalheira que dá para um espírito reencarnar, não é? A gente, quando estuda assim superficialmente, a gente não percebe,
Mas quando nós vamos pegar um dos livros, por exemplo, de André Luiz, onde fala do planejamento familiar, o planejamento encarnatório, nós vamos ver que trabalho que dá, né, isso para nós pensarmos, né? Quando nós não valorizamos a vida, quando nós não reconhecemos que a reencarnação é uma bênção de Deus, que a vida é uma bênção de Deus, né? Nós estamos sem entender a finalidade da reencarnação e desconhecendo todo esse trabalho que a espiritualidade tem, os engenheiros espirituais têm para preparar cada encarnação. Então, cada bebê que nasce em uma família, vejam só que trabalho magnífico e assim, de amplo, né? De uma amplitude imensa, onde nós vamos percebendo aí envolvimento de inúmeros espíritos, como nós vimos aí na lição. Então, Deus oferece ainda, dentro desse planejamento, a família, como um poderoso instrumento para eliminar o quê? Rancores de séculos, que são armazenados nas nossas caixinhas perispirituais, né? Então, é na família que nós vamos tratar, vamos nos curar, é claro que aos poucos. Por isso, precisamos retornar ao mesmo ambiente familiar. Quantas vezes? Inúmeras vezes, né? Então, tudo isso visando o quê? A transformação moral da criatura. Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, falando ainda sobre os lares, ele diz que algumas vezes o lar é um santuário, um templo onde almas engrandecidas se reúnem ali, porque já conquistaram, já se amam, já conseguem ser aquela família, né? Organizada, onde reina o amor, onde reina toda aquela organização emocional. Mas ele diz também que inúmeras vezes os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Tudo isso para nós entendermos o porquê nós retornamos aos mesmos locais, né? Então, temos que trabalhar o perdão, temos que trabalhar o amor. E aí, nós vamos entendendo o quê? Que nós somos espíritos milenares. Nós retornamos, então, aos mesmos ambientes necessários para quê? Para a gente desenvolver o amor. Nós precisamos de aprender a amar, como Jesus nos falou lá em todos os seus ensinamentos, ele prega o amor e o perdão. Então, daí os grandes grandes encontros no sentido importantes, né? As dificuldades da nossa convivência. Nós vemos aí dentro de algumas famílias irmãos que se odeiam, outros que se amam, às vezes ama mais um companheiro que não é da família consanguínea, mas existem aquela problemática assim difícil nesses encontros. As antipatias, os afetos, os desafetos, é a lei, é a justiça, mas também a misericórdia de Deus nos oferecendo aí outra oportunidade. Então, o que a gente deduz de tudo isso? Que muda o cenário, é como se fosse uma peça que está sendo encenada. Muda o cenário, né? O cenário, mas os atores que estão ali desenvolvendo aquela história são os mesmos. Às vezes invertem os papéis, mas somos os mesmos. E ainda nesse contexto, nós temos a opinião, né, de Emmanuel, que ele fala que a moldura social ou doméstica, quer dizer, lá fora onde nós encontramos os nossos companheiros de caminhada ou dentro do lar, muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho, da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de quê? De se aprimorarem, de nos aprimorarmos com a bênção, através dessa bendita, né, possibilidade que Deus nos dá. E aí, tudo isso para nós nos lembrarmos
do livro Missionários da Luz, que nós já falamos um pouquinho aí, né? Não sei se vocês já leram. Alguém aqui não conhece? Perguntar ao contrário, né? Alguém aqui não conhece o livro Missionários da Luz? Quem não conhece? Só você? Que bom. Então, é um livro assim, muito conhecido. Ele é acho que o 4º livro de André Luiz, e ali no capítulo 12, 13, 14, tem todo um processo, né, reencarnatório, nos explicando como acontece a reencarnação. Mas isso tudo para nós falarmos o porquê do esquecimento, né? A necessidade do esquecimento. Então, nesses capítulos, vai contar a história de Sigismundo, né? A reencarnação de Sigismundo, que envolve Raquel, que envolve Adelino. Adelino era o seu pai. Numa encarnação, ele foi amigo de Sigismundo, e Sigismundo ele se apaixona pela Raquel, que não devia ser esse nome, né? Ou se era o mesmo. Apaixona pela Raquel, que era mulher desse amigo. Então, por causa dessa paixão, ele mata o Adelino nessa encarnação, né? Então, o Adelino fica em sofrimento nas regiões de trevas, revoltado, muito querendo a vingança, né, daquele crime cometido, porque o Sigismundo se vicia, né, a companheira que não ficou com ele, mas por causa da morte do marido, ela vai terminar no prostíbulo. Então, é claro que quem pratica o mal se sente, lembra da culpa, lembra do remorso que nós falamos? Então, envolvido por esse remorso, envolvido por essa culpa, ele parte para o mundo espiritual e se encontra desse jeito. Então, qual é a situação necessária? Reencarnar novamente. Então, nesses capítulos, nós vamos estudar sobre esse preparo dessa reencarnação. E aí que nós vamos ver o trabalho elaborado pela espiritualidade, minucioso, delicado e grandioso, que vem nos falando profundamente da parte científica, da parte moral, e aí nós vamos encontrar Sigismundo necessitado de reencarnar. E durante o sono, Adelino, hoje já casado com a Raquel novamente, numa próxima vida, essa que nós referimos, ele continua, né, ele já reencarnou, já casou com a Raquel novamente, e tem um filhinho, e estão querendo o segundo filhinho. Eles desejam esse segundo filhinho, principalmente a Raquel. Então, nisso, o Sigismundo já está se preparando para essa nova reencarnação, porque aí, lembrando o planejamento reencarnatório, quando a Raquel e o Adelino reencarnam, já faz parte desse planejamento, né? Então, ele aguarda, querem engravidar novamente, mas não conseguem. O Adelino continua com a mesma culpa, com a mesma revolta, com a mesma vontade de vingança e tudo mais, revoltado, claro, com todo motivo, né? Então, a espiritualidade prepara durante o sono Adelino, não sabemos quanto tempo levou isso, né? Para que o Adelino perdoasse o Sigismundo e permitisse que ele viesse reencarnar naquele núcleo familiar, né? Agora ele já não ia ser amigo, ele ia ser filho. É uma história muito linda, onde nós não vamos contar isso, mas para nós percebermos por que da necessidade do esquecimento. Então, agora, o Sigismundo, no final do processo encarnatório, ele está com um medo tenebroso. Por quê? Medo de falir. É um medo muito comum no espírito que está para reencarnar. Porque o espírito liberto do corpo, ele tem essa condição de pensar, será que vai dar certo? Né? E se eu falir? E se eu não conseguir? Então, o Sigismundo sofre muito. Mas
ele reencarna nessa família, né? E o importante para nós hoje é esse esquecimento que ele precisou. E a gente pensa o seguinte: se nós pudéssemos reencarnar lembrando de todas as situações, como é que seria essa família e todas as nossas, né? Que drama, que situação. Então, o esquecimento do passado, ele é necessário. E mesmo com o esquecimento do passado, nós vamos enfrentar o quê? Os conflitos, as dificuldades de convivência, as dificuldades que estão dentro de nós, né? A gente, às vezes, não sabe por que determinadas situações acontecem entre pai e filho, entre mãe e filha, né? Tudo isso por causa dessas situações. É claro que nesse quadro aqui, o Sigismundo poderia estar ser aquele filho que está mais do lado da mãe, né? E o pai, muitas vezes, criando ali algumas questões, ou vice-versa, diante das situações que vão surgindo. Então, a gente vai entendendo que os conflitos familiares, os conflitos que nós vivenciamos, são oriundos do nosso passado, das nossas histórias, né? Então, a lei de reencarnação, ele objetiva o quê? A evolução. Então, todo drama entre as criaturas traz consequências para nós. E sabendo disso, nós precisamos de dissolver, de estarmos trabalhando os nós que nós vamos encontrar, os nós mesmos, que são os atritos, que são as dificuldades, que são as pendengas que nós temos com A, com B, né? A dificuldade que nós temos de perdoar, a dificuldade que nós temos de lidar com determinadas questões, tudo isso está ligado a esse passado. Então, é necessário, com o tempo, transformando essas emoções desequilibradas através do amor, do perdão. É fácil? Nada fácil. Nada fácil. E é por isso que nós levamos 2, 3, 4, 5, tantas encarnações retornando aos mesmos, né? 10, 50, retornando ao mesmo núcleo. E aí, Kardec diz: admirai, pois, em tudo a providência divina. Então, Deus é a solicitude divina, é o amor presente em todos nós. Então, ele cuida de cada detalhe, de cada situação, para que tudo dê certo. Então, lá no livro de Joana, que nós citamos, ela vai dizer que as leis divinas, elas são de justiça, mas elas são também de amor, né? Cumpre que sejam estabelecidos os códigos de honra que foram desrespeitados ontem e sejam recuperados os níveis de harmonia que os atos inditosos produziram. Então, essa harmonia que nós estamos aqui à busca dela, a todo dia. E é difícil, realmente. Basta olhar as nossas vidas, olhar as nossas famílias, né? E todas as famílias têm questões. Todas. As famílias felizes reencarnam em outro mundo. Aqui, se for só em missão, né? Então, a gente vê aí a dificuldade de todos nós. Mas esse esquecimento, ele é temporário. Então, voltando à vida espiritual, o espírito vai recuperando aos poucos, de acordo com a necessidade, também não é assim de um roldão, mas vai recuperando, vai percebendo, vai vendo onde errou, vai se arrependendo, vai vendo que poderia ter feito melhor, né? E durante o sono, diz Kardec lá no Evangelho, que nós temos essa liberdade, né? Todo dia durante o sono, toda noite durante o sono, nós temos possibilidades de estarmos passeando aí pelo nosso passado. Os sonhos que nós temos com os nossos amigos até de agora mesmo, que fizeram parte de nossas experiências, né? Então, nós temos essa liberdade através do sono e temos consciências de atos anteriores.
Ah, mas por que nós não lembramos? Porque não suportaríamos. Joana fala isso nesse livro que nós estamos comentando, né? Porque a nossa memória não era como se fosse assim muita coisa para caber num determinado pendrive, não cabe, né? Então a nossa organização é pobre para receber essas lembranças e nós enlouqueceríamos, né? Então Deus aí na sua magnitude, na sua sabedoria, ele sabe o que é melhor. Mas ela diz, Kardec diz, mas uma lembrança precisa nós não podemos ter, porque poderia prejudicar também, né? Se a gente sonhasse com tudo, iríamos recordar e poderia prejudicar a nossa atual situação, né? Então, mas também Kardec diz que se nós soubermos aproveitar, quer dizer, se o espírito souber aproveitar esses instantes de emancipação da alma durante o sono, que toda noite nós temos, nós podemos adquirir nesses encontros, nessas lembranças, forças novas ao despertar, né? Quantas vezes nós acordamos com aquele coração feliz, né? Cheio de esperança, cheio de bom ânimo. Por quê? Porque tivemos encontros, recebemos abraços, tivemos algum aconselhamento, alguma orientação que nos fez feliz e que nos faz forte para continuar. A questão das testemunhas. Vale a pena ler essa lição de novo, hein? Então, essas testemunhas estão presentes em toda a nossa vida, nos dando esse amparo, esse apoio. São os nossos pais biológicos e outras encarnações que fazem parte da nossa família espiritual, são os nossos amores que estão no mundo espiritual e que nos dão esse suporte. Então, Deus, ele é Pai de misericórdia e nos concede essas possibilidades. E daí a gente vai entendendo que conhecer sobre as nossas experiências é importante. A nossa responsabilidade cresce diante de tudo isso que nós estamos falando. A nossa responsabilidade cresce diante da vida que eu recebi como bênção, né? Para que eu possa desenvolver a minha saúde física, mental, espiritual, intelectual e tudo mais. Então, dificuldades todos nós trazemos. Nós trazemos conflitos, trazemos dores, todos nós, não somos uns diferentes do outro. Ah, porque eu tenho esse problema. Todos nós temos. Todos nós temos. É interessante que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que todos nós fazemos parte dessa grande possibilidade que Deus nos dá. Então, temos conflitos, temos dores na nossa alma, temos dificuldades, limitações, temos tudo isso que estão lá armazenados nos alicerces do nosso inconsciente espiritual. E que de vez em quando vem à tona e nos traz aquela tristeza, aquela melancolia, aquela dificuldade. E isso é bom, porque nos desperta, mas temos que ter bastante cuidado, né? Para não desistirmos da luta, para não desistirmos da vida pensando que nós somos os mais infelizes, nós temos as piores condições. Não, todos nós temos dificuldades, todos nós temos. E daí os transtornos mentais, daí as ansiedades, a depressão no nosso século aí está à tona, né? Em todos os níveis. Então, a gente vai pensando assim, se não existisse o esquecimento do passado, então, por isso, ele é uma bênção. E Joana vai dizer para nós que a reparação de nossos erros é inevitável, não sendo necessário que essa recuperação se dê exclusivamente através de sofrimento. Né? Não precisamos não tem necessariamente que ser só através do sofrimento. Ela pode ser uma recuperação mais amena, desde que nós entendamos isso. Então, a gente sabe que, hoje em dia, né, nós temos o apoio daqueles, dentro desses conflitos, dentro dessas dificuldades, nós temos os profissionais que nos dão apoio.
e que muitas vezes nós precisamos desses profissionais, buscar ajuda para aquele conflito, buscar ajuda para aquela dor que me causa um desconforto muito grande, me tirando a alegria de viver. Então, eu preciso buscar ajuda, sim. E essa ajuda, ela deve ser uma ajuda onde nós saibamos com que profissional que nós vamos escolher, né? Com muita responsabilidade, não para nós lembrarmos das nossas vidas, mas para ajudarmos na nossa caminhada. Então, Joana vem dizendo isso, nós precisamos de ter cuidado, né? Ela diz nesse capítulo, com essa busca de nós entendermos os nossos conflitos, mas nós precisamos de olhar de frente para eles, porque eles existem, mas eles não existem para me derrubar. Eles existem para que eu possa ter consciência das necessidades que eu preciso trabalhar em mim, para ser forte, para lidar com essas questões e sair vitoriosos da vida, né? Então, é uma questão que nós não podemos passar por cima, né? As terapias, as questões que vamos precisar de um apoio psiquiátrico, psicológico, porque os dramas, às vezes, são tão grandes que nós não conseguimos lidar, né, com eles. Então, precisamos da ajuda desses companheiros, mas precisamos de escolher bem, porque, caso não dê certo, o resultado pode ser drástico, né? E ela vem nos dizendo sobre isso. Então, o que fica para nós na noite de hoje é que tudo vai depender da nossa mudança de comportamento. Aquilo que me causa desconforto, eu preciso de buscar o autoconhecimento, buscar a ajuda, buscar condições de eu entender o que acontece dentro do meu psiquismo, para que eu mesmo possa ir me ajudando, para que eu possa ir caminhando. E o Espiritismo nos dá essa condição, nos dá esse fortalecimento, né, de nós, com a ajuda externa e com a doutrina espírita, nós buscarmos esse autoconhecimento, esse aprender a penetrar dentro de nós, a fazer essa viagem interior e começar a nos conhecer, né? E entender as nossas emoções, lidar com essas emoções, porque as emoções fazem parte de nós, e buscar o equilíbrio, buscar todos os caminhos que possam me dar esse equilíbrio e essa harmonia interior. Muitas dessas situações não serão resolvidas agora, e eu preciso aprender a conviver com elas, entendendo que a vida é uma bênção divina, né? E precisamos cuidar. E para terminarmos, nós vamos ler a mensagem que Joana remata esse capítulo, dizendo que tudo que pode acontecer para o espírito é o aprendizado do amor. Então, ela diz que o amor pode reabilitar a criatura de qualquer ato nefando. Olha que bênção! De qualquer ato nefando que haja praticado. Então, todos nós podemos trabalhar isso, desde que o próprio espírito se empenhe na sua reabilitação, que é a grande meta de todo aquele que busca crescer e ser feliz. Então, eu preciso querer, eu preciso colocar a minha vontade, eu preciso de trabalhar, conhecer as potências que eu possuo dentro de mim, como ser imortal, e coloque elas em trabalho junto comigo, para que eu possa aprender a amar, praticar o amor, entender o porquê da bondade. Está entendendo por que nós precisamos de trabalhar a bondade? Por que nós precisamos de desenvolver esse amor? Então, só esse amor, o amor sentido, vivido, nós vamos conseguir entender a nós mesmos e desenvolver em nós condições que vão nos fortalecer para viver na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe.
Muito obrigado, Thelma, pelas suas palavras, pelo seu estudo. Vamos rapidamente passar aqui a divulgação das nossas reuniões públicas da casa. Nós temos uma reunião de estudo do Evangelho nas segundas-feiras, às 5 horas, na modalidade presencial. Esta palestra, né, da terça-feira às 20 horas, também presencial. Às quintas-feiras, também às 17 horas, a gente tem um estudo do Evangelho. E só. E temos inúmeras também reuniões virtuais, né? Na sexta-feira, às 7h30, a gente tem o estudo seriado do Livro dos Espíritos, né? Cada sexta-feira é feito um estudo de um trecho sequencial do Livro dos Espíritos. Às 7 horas, 7h30, é disponibilizado uma parte do estudo, às sextas-feiras. Às quartas-feiras, temos o estudo da Revista Espírita, às 17 horas, pelo Zoom. Na quarta-feira também, às 7h30, a gente tem o Evangelho no Lar, também pelo Zoom. Então, posterior, tem primeiro o estudo da Revista Espírita às 17 horas e depois, às 7h30, 19h30, o Evangelho no Lar. Às quintas-feiras, nós temos um estudo de romances espíritas, das 17 horas até as 18h15, também pelo Zoom, e o grupo de estudo Joana de Ângeles, alternando ali a cada 15 dias, no horário de 7h30. E na terça-feira também tem um ESD, Princípios Básicos da Doutrina Espírita, de 18 às 19h30. Esse também é presencial, de 15 em 15 dias. A próxima data já temos 26. Então é isso, muitas atividades para quem quiser se engajar, serão bem-vindas. Como? A evangelização da família, né? Junto à nossa juventude e evangelização infantil, Mocidade Espírita, né? João Marcos. Evangelização às 16 horas, não é isso? 16 horas. Então, quem está aqui, que não sabia dos horários, estão sabendo, quem está em casa, tá? E gostaria de fazer um lembrete. Você ainda está coordenando aquele estudo da Amélia Rodrigues, online? Você pode falar um pouquinho também a respeito? Do dia? Só o horário. Nós desenvolvemos um trabalho, vou tirar aqui que é melhor, um trabalho a partir da pandemia, né? Um desafio escolhido por nós, na época, de estudar os livros da Amélia Rodrigues, né? Que são muito poucos divulgados. Joana tem mais, é mais conhecida, né? Então, são 12 obras. Então, nós começamos pelos Caminhos de Jesus, Gabriel participou, e fizemos todo o livro. Quando terminou, a pandemia ainda estava, e nós continuamos fazendo as mensagens soltas, né? Então, cada semana era um expositor de fora que vinha, a gente fazia aquele debatezinho, né? E agora continua, nós temos 4, mudou um pouquinho, nós temos 4 coordenadores, cada dia é um, né? E a gente estuda e tem sido muito bom, porque a Amélia Rodrigues é uma poetisa, né? Então ela fala de Jesus, descrevendo os cenários, e é muito rico, não o programa, é muito rico o trabalho que ela faz, né? E a gente faz o estudo de cada terça-feira, mas fica lá no canal. Como terça-feira aqui tem atividade, vocês podem buscar lá no canal do YouTube, Thelma Cerqueira Oficial, Pelos Caminhos de Jesus. Então, toda semana tem uma lição nova, muito bom. Inclusive, aquele menino Rubens Almeida participa, e ele é muito estudioso do Evangelho, né? Os outros vocês não conhecem. Então, tem sido muito bom. Obrigada, Rafael. Gabriel.
Imagina, que o que é bom a gente tem que divulgar, né? Então vamos encerrando a reunião, agradecendo a espiritualidade superior por esses breves instantes em que pudemos estar próximos vibratoriamente das nossas testemunhas, dos nossos tutelares da nossa existência na Terra, para nos relembrarmos da nossa verdadeira natureza, da nossa verdadeira identidade espiritual, que possamos, na semana que se inicia, com base em tudo que ouvimos e refletimos na noite de hoje, adotarmos atitudes renovadas que priorizem o nosso bem-estar espiritual. O como estamos nos sentindo nas situações, questionarmos aqueles pensamentos que vêm automaticamente, compararmos com o nosso conhecimento doutrinário evangélico e com amor, com alto amor, irmos nos retificando, melhorando nossa relação com o nosso próprio psiquismo e, por consequência, com os nossos irmãos, que, como bem foi dito na lição da noite, são antigos irmãos de caminhada. Sejamos, portanto, mais caridosos conosco mesmos e com a nossa família espiritual encarnada e também desencarnada, pedindo toda a proteção, toda a orientação aos amigos espirituais hoje e sempre. Encerramos a primeira parte do nosso trabalho para iniciarmos com a terapêutica dos passes. Que assim seja.